galera ligada aqui no canal Expresso. O Vasco se despediu do Campeonato Carioca, hoje perdendo para o Nova Iguaçu. Não diria que foi uma grande surpresa, já que o Nova Iguaçu, nas duas partidas que o Vasco jogou contra a equipe, foi inferior. O Nova Iguaçu foi superior e muito superior nas duas, então não me surpreende a classificação do Nova Iguaçu para a semifinal, mas me surpreende sim, mais uma vez, a passividade do Vasco, a passividade do seu técnico, que mostrou mais uma vez ser um cara mais arrogante do que qualquer outra coisa, um cara que busca realmente uma formação de elenco, porque foi bravateiro na entrevista coletiva passada, dizendo que o Vasco estaria na final sim. Então, vai ter que responder isso agora perante os jornalistas, porque falou que ia e o Vasco não foi, e pior, jogando o futebol que a gente viu o Vasco jogar hoje. Vou falar dessa partida, mas antes eu peço para você deixar o like, se inscrever, dar aquela moral. Se gostar do vídeo, achar legal, achar que minha opinião foi coerente, compartilha aí nos seus grupos de Instagram, de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, do que for. Que onde puder compartilhar, você compartilha aí para dar aquela moral pra gente. Então, galera, o Vasco fez uma partida hoje, diria, lamentável, por quê? Era uma partida, a obrigação era do grande. E o grande da jogada, o grande da decisão da semifinal, era o Vasco. E o Vasco não fez valer o seu papel de time grande em nenhum momento contra o Nova Iguaçu. Diria contra o Nova Iguaçu no campeonato inteiro, porque perdeu de 2-0 na fase de classificação. No primeiro jogo da semifinal deu pena do Vasco, poderia ter sido uns 3-4-1 fácil ali para o Nova Iguaçu. E nessa segunda partida o Nova Iguaçu nem precisou fazer muita força. Agora eu quero ver o senhor Ramon Dias dizer que o Vasco estava cansado de ter jogado uma decisão no meio da semana. Porque quem jogou a decisão foi o Nova Iguaçu. E foi eliminado por Internacional. Esse sim, uma equipe forte, uma equipe que vai chegar em 2024, vai brigar pelos títulos, o Internacional. O Vasco, mais uma vez, briga para não cair esse ano. Eu falei isso lá em janeiro. Por mais que tivesse chegando gente, o Vasco ainda é uma realidade muito presente. O Vasco não montou um elenco forte, não colocou jogadores nas posições que deveria, não colocou um volante de pegada, um volante consagrado, que seria o Cuejá, não contratou um atacante consagrado, que poderia ser o Michael, poderia ser o David Terãs, tudo bem, não é consagrado, mas fez boas participações com o Atlético Paranaense, mas pegou o Adson, um cara que foi para o Nantes, não fez muito barulho no Corinthians, pegou o Corinthians numa draga danada, veio para o Vasco, comprado por 5 milhões de euros. Então, as posições que o Vasco precisava, o Vasco não repôs, contratou zagueiro, que não precisava, e o João Vitor não está mostrando ser que vale isso tudo, é um zagueiro comum, bom, até bom, mas comum. Contratou o Cleiton, que a gente viu que vai ser mais um no elenco, para compor elenco, só para compor elenco. E o único jogador que não é nem isso tudo, que nem tem sido o que deve ser, que é o Payet, que jogou partidas brilhantes, reconheço, jogou sim, mas pô, a gente tem que relativizar os adversários. O Payet hoje foi ponta esquerda, cara. Cadê o cara da criação do Vasco? Tudo errado. O senhor Ramon Dias hoje só fez besteira. Escalou Rojas, vou falar da escalação, escalou Rojas de primeira, escalou Praxedes de primeira. Hoje ele quis esculachar o Vasco, hoje ele quis esculachar a torcida do Vasco. Primeiro tempo do Vasco, sem nada, sem criação, Payet jogado lá na ponta esquerda, Adson caído aqui na ponta direita, o Rojas preso. O Rojas preso, ele não consegue chegar à linha de fundo. Aí me vem o intervalo, um primeiro tempo morno, fora a temperatura, né? Morno pelo jogo, mas a temperatura de 80 graus no Maracanã. Me vem o intervalo e o Ramon Dias, o que ele faz? Ele vem com o mesmo time que não fez nada no primeiro tempo, pro segundo. Aí, cara, aí esculachou o torcedor, aí deu na cara do torcedor. Vasco volta com o mesmo time, passivo, Galdanês andando em campo, o Rojas não passa, o Rojas é um jogador de contenção, o Nova Iguaçu não atacava, o Praxedes é um cara inseguro, medroso, não tem confiança, é fraco, não tem disposição, fraco demais, e ele vai vou mudar, aí muda aos 10 minutos do segundo tempo, tirando essa galera e botando no meio campo com mais pegada, tirando o Rojas, botando o Paulo Henrique, que já era para ter entrado no jogo, já era para ter entrado pelo menos no segundo tempo. Ele faz as alterações ali meio que na marra, porque a torcida cobrou. Cara, não dá, não deu certo esse entendimento que o Ramon tá fazendo aí, de Rojas na direita, de Praxedes no meio campo, de lateral direito que o Vasco não tem. Não deu certo, o Vasco não conseguiu pegar um lateral direito confiável, não tem. Puma não dá, Paulo Henrique não dá, a gente viu hoje quando ele entrou, se enrolou com a bola 3 ou 4 vezes, e o Rojas não passa do meio campo. E o Puma é isso que a gente sabe, que ele é cara sem sangue. Na esquerda o Piton não teve uma tarde boa, o Payet hoje perdido, cansado, o calor deve ter incomodado muito ele, que já tem 36 anos, não jogou na posição dele,
O Adson sozinho querendo buscar jogada, fazendo jogadas individuais, tentando a ultrapassagem de ninguém, tentando a ultrapassagem de ninguém, porque a maior parte do primeiro tempo ele tentava a ultrapassagem do Rojas, mas ele não ultrapassa, tudo errado. E o Verratti sozinho na frente, um poste. E no meio campo o Galdamez andando, e na defesa o Léo e o João Vitor ali, o João Vitor tentando dar umas estocadas, o Léo também tentando dar umas estocadas, e o Medel é um caso à parte. O Medel, sinceramente, obrigado pelos serviços prestados, obrigado por ter ajudado o Vasco a permanecer na Série A de 2023 para 2024, mas não dá mais pro Medel, cara. O Vasco tem que parar com essas coisas de jogador intocável, sai técnico, entra técnico, sai presidente, entra presidente. O Vasco sempre tem os intocáveis dentro do elenco. Ele mexeu no Zé Gabriel, ele mexeu no Paulo Henrique, não mexeu no Medel. Mais uma vez, hoje comprometeu o jogador lento. Ele parece um ex-jogador em atividade, jogando pelada de final de ano, de Natal, sabe, jogo das estrelas, vai jogar pelada do Zico, cara. Não dá mais pro Medel, então foram muitos erros. O Léo Jardim hoje não teve tanto trabalho, porque o Nova Iguaçu hoje, galera, o Nova Iguaçu hoje não quis apertar. O Nova Iguaçu tinha jogado no meio de semana, ele não quis apertar o Vasco, mas as poucas vezes que ele foi muito mais contundente que o Vasco. O Vasco, no primeiro tempo, teve até um chute do Galdamez, teve uma cabeçada ali que passou perto, teve um chute de longe do Verratti. Mas, cara, o segundo tempo do Vasco foi pior ainda, porque o Vasco se resumiu no segundo tempo a alçar de novo bola na área, bola parada, Payet, vem Payet, joga na área. Bola do lado, Piton cruza, ninguém consegue alcançar a bola porque a zaga do Nova Iguaçu estava bem postada. Cara, um show de horrores hoje. Brasileirão, mais uma vez, o Vasco vai ter que fazer pontuação quanto antes para ficar na primeira divisão, porque esse time aí, se não chegar pelo menos 3 para serem titular, ele não vai chegar. Janela fechou internacional e no Brasil vão fazer jogo duro para liberar. Marlon Freitas do Vasco não consegue, do Botafogo, que é reserva do Botafogo. Então, a perspectiva a esperança não existe para o Brasileirão, de o Vasco fazer um Brasileirão aceitável. O Vasco não vai fazer, o Vasco vai brigar para não cair de novo. É a realidade, tem que se contentar, tem que se conscientizar principalmente se conscientizar de que o Vasco vai brigar para não cair de novo. Infelizmente, mais uma vez o elenco foi mal montado e peças que não eram prioridades foram priorizadas. Mais uma vez, João Vitor é um zagueiro que é até bom, mas não vale 6 milhões de euros. O Esforço é um moleque muito novo para chegar e já assumir o papel de titular na volância do Vasco, como volante. E o Adson é uma incógnita. Jogou no Corinthians, foi para a França, não jogou nada, jogou 3 partidas em, 6 meses, 8 meses, e veio para o Vasco comprado por 5 milhões de euros. E cadê o volante incontestável? Cadê o atacante incontestável? Cadê o meia de ligação incontestável? Veio o Galdamez, do grupo. Galdamez, não se esqueçam, ele é do grupo. Ele veio do Genoa. Ele é do grupo. Facilitaram. Ah, mas não é assim porque é negociação. Não me convence. Então não contrataram meia de ligação incontestável, que o Galdamez já mostrou que não é incontestável. E eu tô pegando parâmetro, galera, de carioca. Campeonato carioca. Quando apertou um pouquinho, a gente viu o que o Nova Iguaçu fez. Quando apertou um pouquinho, a gente viu o que o Água Santa fez. Então, galera, o resumo é o seguinte: o Vasco perdeu merecido, já era para ter sido eliminado na primeira partida. E, cara, vamos pensar aqui algo positivo. O Vasco ia ser vice pro Flamengo sendo humilhado. O Vasco não ia ser vice como vem sendo vice aí há 30 anos. O Vasco ia ser vice sendo humilhado pelo Flamengo. Então, carioca não tem premiação, não dá vaga para nada. Não ir para final e perder pro Flamengo, cara, pensa. Acaba sendo bom. É a realidade do Vasco hoje. O Vasco não encara o Flamengo mais hoje. Então é uma realidade, a gente tem que aceitar isso. Infelizmente, dói no coração. Eu que vi Edmundo, vi Romário, vi Euler, vi Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, vi Mauro Galvão, vi Odivan, vi Valber, vi Wagner, vi Felipe, vi Carlos Germano. Eu vi toda essa galera. É triste a gente falar que o Vasco hoje não compete com o Flamengo e pede igual. Não compete, longe de ser. O Vasco não conseguiu competir com o Nova Iguaçu, teve dificuldade para competir com o Nova Iguaçu. Competiu, mas tomou um vareio do Nova Iguaçu. Então a realidade é triste, o Vasco vai brigar para não cair, eu assumo isso aqui. Se o Vasco fizer qualquer coisa diferente, pode vir aqui me cobrar. Ah, tu falou que ia brigar para não cair. Vem aqui me cobrar, que eu vou ficar feliz de ser cobrado, inclusive. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. E seja o que Deus quiser daqui para frente, porque esse Vasco, quando parece que vai, volta ao zero. Daqui para frente é só para trás, é assim que tem funcionado com o Vasco. Valeu, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui!